No mundo todo, comunidades inteiras sobrevivem utilizando recursos naturais. Como garantir a permanência dessas práticas sem prejudicar o meio ambiente? O primeiro debate da tarde deste domingo na Arena Socioambiental trata deste tema. As populações inteiras de todo o mundo vivem de recursos, utilizando recursos naturais. Como que a gente consegue que elas possam sobreviver disso, mas ao mesmo tempo ajudar na preservação do meio ambiente? Bom, eu já começaria dizendo que, na verdade, esse antagonismo é falso. A gente tem defendido a ideia que o antagonismo entre desenvolvimento e sustentabilidade, conservação, proteção ambiental, ele é falso. Por quê? Porque boa parte do crescimento, que inclusive é desejado pelo setor público, pelo setor produtivo e pela sociedade, ele se deve em função dos serviços ambientais que são protegidos pelas áreas protegidas das unidades de conservação. E mais, boa parte dessas unidades de conservação hoje abrigam atividades econômicas, seja de cadeias comunitárias, extrativistas, de comunidades locais, não apenas tradicionais, mas comunidades locais, que são extremamente importantes para os meios de vida e sobrevivências, mas também para a economia local. Por exemplo, turismo. A cidade do Rio de Janeiro é o melhor exemplo. Boa parte do turismo que existe na cidade do Rio de Janeiro e que movimenta milhões de dólares a cada ano, pode ter certeza que uma parcela significativa se deve ao patrimônio cultural e natural existente na cidade. As pessoas vão visitar o Cristo, vão visitar a Floresta da Tijuca, vão na região serrana, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Isso para ficar em apenas um exemplo. Mas como que a gente pode fazer com que esse turismo e esses recursos naturais possam ser bem visitados e revisitados, mas ao mesmo tempo fazer com que as comunidades, que a população possa estar usufruindo também, né? Tem esse retorno financeiro, participe dessa política pública? O primeiro de tudo isso, acho que a gente precisa avançar na ideia de que a sociedade como um todo precisa captar melhor essa ideia de que áreas protegidas não são áreas que são contra o desenvolvimento ou são áreas que excluem a cidade ou a população desse processo. Não, a área protegida está totalmente integrada às cidades e às comunidades onde elas estão inseridas, assim como ela está totalmente integrada às populações. Então a gente precisa melhorar. E a ferramenta número 1 para isso é a comunicação. Eu acho que então a gente precisa comunicar melhor para as pessoas esse grau de dependência e de benefício que existe entre as áreas protegidas e a população. Eu falei do turismo, eu posso te dar um outro exemplo que talvez muitas pessoas não consigam fazer essa ligação. Água. 80% de toda a água que hoje é utilizada para geração de energia elétrica no nosso país, 80%. É um número muito elevado, que a luz que está alimentando essa nossa entrevista, que está alimentando aqui esse evento, 80% dela é água que nasce e que depende de uma área protegida. Significa que se essa área protegida não existisse e um desmatamento ocorresse naquela região, possivelmente aquela água teria em menor quantidade e não seria capaz de gerar a famosa energia elétrica. Então isso tem uma ligação direta. Agora, infelizmente, ainda hoje uma parcela da população ainda não consegue fazer essa ligação, seja por um distanciamento histórico ou por uma falha de comunicação. Acho que é aí que está um ponto para a gente começar a fazer um grande trabalho. Então é informação, né, para poder comunicar, e depois também o passo da educação, né, para ensinar, na verdade, a essas comunidades a se portarem melhor na utilização dos recursos naturais. Claro, porque aquilo que se conserva e aquilo que se usa com responsabilidade é aquilo que se vai usar no futuro, amanhã e depois, seja presente ou futuras gerações, não importa. Essa é a mensagem, essa é a ligação que a gente precisa fazer. Ok, obrigada.